Olá pessoal, então estamos iniciando hoje a nossa aula de Introdução à Informática. Começaremos com o histórico da informática e da computação. Como é que as coisas foram evoluindo, né? Como é que foi a nossa evolução dos computadores? Como existe uma frase que diz que a necessidade é a mãe dos inventores. Então, o homem, passando, né, daquela primeira etapa de caçador e de nômade, ele começou a juntar coisas. E nesta função de juntar coisas, que seriam sementes, essas coisas seriam sementes, seriam os implementos, ele começou a praticar a agricultura, ele começou a ter que saber quais eram as fases da plantação dessa agricultura, quantos animais ele tinha, quanto ele perdeu. Então ele começou a ter a necessidade de obter cálculos mais complexos do que os cálculos que ele vinha fazendo. No início, então, o homem ele começou a fazer cálculos com os seus próprios dedos, né? Ele atribuía cada coisa que ele queria contar a um dedo que ele tinha na mão, e até mesmo, né, usando os dedos dos pés, obviamente. Só que ele começou a sentir essa necessidade de aumentar esses elementos, né? Ele começou, os dedos começaram a ficar escassos, por assim dizer, e ele teve a necessidade de inventar outros artefatos para ajudá-lo nos cálculos que ele necessitava fazer. Num primeiro momento, obviamente que não são nenhum desses três aí que a gente está vendo, num primeiro momento ele começou a usar pedras. Então, ele juntava uma quantidade de pedras, botava dentro do saco e atribuía uma pedra a cada elemento que ele queria contar. Batia contra a pedra. Conforme ele foi juntando mais riquezas, né, imaginem vocês um pastor, né, com 200 ovelhas. Ele tinha que juntar 200 pedras. Um pastor com 2.000 ovelhas, como é que ele ia fazer para carregar 2.000 pedras dentro de uma sacola? As coisas iam começar a ficar bem difíceis. Então ele começou a atribuir para as pedras, para um conjunto de pedras, atribuir as dezenas, centenas, que não eram bem esses nomes, obviamente, né? E assim foi aparecendo mecanismos de contagem, né, evoluindo cada vez mais. Então, os precursores que nós temos aqui, já em 3.500 a.C., aproximadamente, obviamente, nós temos o ábaco, né, que foram os chineses que inventaram o ábaco. Depois nós temos o bastão de Napier, já em 1610 a 1614, e a régua de cálculo a partir de 1621. Bom, já no século XVII, começam a surgir as primeiras máquinas que eram compostas exclusivamente de componentes mecânicos, isto é, de engrenagens, né, parafusos e engrenagens, como a energia ainda estava, a energia elétrica estava engatinhando, né, nessa época, só para alguns cientistas, né, os elementos mecânicos tornavam-se as ferramentas para a confecção dessas máquinas. E aí nós temos o seguinte, nós temos a calculadora de Pascal,
em 1642. Depois, a calculadora de Leibniz, em 1671. A placa perfurada, máquina de babagem, 1823, já estamos quase chegando ao século XIX. A máquina analítica e a máquina de Rollert, em 1886, já dentro do século XVIII para XIX. No século XIX, 1930 a 1958, surgiram as máquinas que nós chamamos de primeira geração. Como é que elas funcionavam, né? A energia já era, vamos assim dizer, dominada, energia elétrica, e essas máquinas, elas funcionavam através de relés e válvulas eletrônicas para a realização de cálculos. Relés, né, são interruptores, relés e válvulas, são interruptores que fazem com que a energia passe ou não passe num determinado momento, certo? Pelo relé, é um eletroímã, né, que a função dele, ele abre e fecha, como eu disse, fazendo a interrupção. E a válvula, ele faz com que a energia seja conduzida num somente sentido. Quais eram as vantagens, né, dessas máquinas de relé em cima das máquinas mecânicas que nós vimos anteriormente? Primeiro, elas quebravam mais fácil do que as mecânicas. Os dispositivos de entrada e saída que elas tinham eram extremamente primitivos, isto não tinha uma apuração de cálculo. O custo era extremamente elevado e muito lento, com pouquíssima confiabilidade da exatidão desta máquina. Existia a necessidade de uma grande quantidade de energia e as instalações, elas precisavam de muito ar-condicionado, porque elas dissipavam, elas geravam muito calor por causa das válvulas que aqueciam. Quais foram essas máquinas de primeira geração, então? O Mark I, o ABC, que é o Atanasoff Berry Computer, e o famoso ENIAC, né? Electronic Numeric Integrator and Calculator. Então, esses foram, vamos dizer assim, os avós dos nossos computadores. Notem a data, 1930 a 1958. Na segunda geração, nós temos as do ano 1955 a 1965. É uma década, né? O que aconteceu no finalzinho da década de 40, né? Que o mundo começou a se impulsionar, né? Teve a invenção do transistor, né? E aí, os grandes fabricantes, que na época era a DEC e a IBM, eles começaram a executar projetos muito mais arrojados para as suas máquinas, né? Então, já na década de 60, essas duas empresas surgiram com toda a força, mas única e exclusivamente por causa da invenção do transistor, né? Transistor, o que é um transistor, se a gente for pensar? Um transistor nada mais é do que uma plaquinha onde existe uma série de ligações dentro dessa placa que faz com que a energia seja interrompida ou seja liberada em vários sentidos, vamos assim dizer, né? Então, um transistor, ele ajuda a fazer as ligações elétricas dentro do computador. Com a segunda geração dos computadores, começam a aparecer as memórias dos computadores, que, se nós pensarmos hoje, um computador sem memória não é absolutamente
Nada, né? Então, as primeiras memórias começaram com os anéis ferromagnéticos, depois as fitas magnéticas, que elas, até hoje, elas dominam extremamente o armazenamento secundário. Depois nós vamos ver o que é exatamente esta definição de armazenamento secundário, né? E essas fitas, elas permitiam uma capacidade muito maior de armazenamento e um ingresso muito mais rápido de dado que as fitas de cartões perfurados, né? Lembre-se que na primeira geração ainda tinha os cartões perfurados. Aí, na década de 65, as fitas começaram a substituir. Não que eles não convivessem junto, eles conviveram junto nessa época, mas eles coexistiam. Mas as fitas eram muito mais rápidas. Muito bem, ainda, né, na segunda geração, o que aconteceu com os computadores, né? Eles começaram a ficar menores, mais rápidos, e a dissipação de calor eles já estava sendo tratada e quase que eliminada. Acontece que eliminação de dissipação de calor, isso é uma utopia, né? Toda máquina, você já deve saber, todo computador, ele dissipa muito calor. Quanto mais processamento essa máquina faz, mais calor ele vai dissipar, porque mais ele vai despender de energia. Então, os computadores que são desta geração aí de menores, mais rápidos e que eliminam o problema de desprendimento de calor, obviamente com o transistor, substituindo a válvula, né? A válvula esquentava muito. Com o transistor, a dissipação de calor diminuiu consideravelmente. Então, nós temos o IBM 1401, lembra que lá na década de 50, né? Na década de 50 surgiu a IBM e a DEC Digital, né? Então, nesta época, um computador, no caso do IBM 7090, que era o que mais era comercializado na época, ele tinha um custo de 3 milhões de dólares. Notem, não estou falando de 3 mil reais, nem de 1.500 dólares. 3 milhões de dólares. Até hoje uma infinidade de dinheiro que pouquíssimas empresas teriam condições de usá-lo, de pagar. Já no início da década de 60, a IBM começou a produzir os computadores 7040, que eram menor e um custo bastante inferior a esses 3 milhões de dólares. Né? De 65 a 80, notem que aí nós damos um pulo de 15 anos. Nós vimos tratando com décadas, né? Agora nós já temos uma década e meia. Os transistores são substituídos por circuitos integrados, ou o famoso chip que a gente conhece, né? Isto foi em 1961. Nesta época, foi perguntado para o presidente da IBM, que era a maior fabricante de computadores do mundo, né? Foi perguntado se ele não ia se dedicar a pequenos computadores ou computadores pessoais. E a resposta dele foi muito simples. A resposta dele foi: quem vai querer ter um computador em casa? Esta foi uma das frases mais, não sem sentido, mas mais fora do contexto que um fabricante de computadores poderia dizer. Ele não tinha a mínima, mas a mínima ideia do que o mundo viria a se transformar com os computadores. Mas depois a IBM conseguiu corrigir, obviamente, este equívoco, né? Não dá para dizer que foi um erro, porque a IBM até hoje continua sendo uma das maiores fabricantes de computadores do mundo, corrigiu, inclusive de pequenos computadores, de computadores pessoais, corrigiu esse erro. Mas nessa época ele cometeu essa gafe dizendo a célebre frase:
quem vai querer ter um computador em casa? Muito bem. A partir da substituição dos transistores pelos chips, pelos circuitos integrados, permite a substituição desses transistores numa única peça, numa única placa. E aí começam os microcomputadores. Daí que veio a ideia do microcomputador, né? Esses computadores, eles com essa única peça de silício, ele, apesar de ter as dimensões menores, ele é muito mais rápido e muito mais barato, né? E aí houve uma grande mudança onde o dimensionamento do tempo de processamento passou a ser medido em não mais em milissegundos, e sim em nanosegundos, que representa bilionésimo de segundo. Nessa época, usava-se uma tecnologia de pequena escala de integração, ou chamada SSI, Small Scale of Integration, que com isso, num chip, né, numa plaquinha só, tinha algo em torno de 1000 transistores, que fazia o famoso circuito integrado. Então, numa pastilha só, eu conseguia juntar 1000 transistores. E esta integração chama-se, até hoje, de SSI, de Small Scale of Integration. Muito bem. Quais são as vantagens, né, que eu obtive com a chegada das máquinas de terceira geração de 1965 a 1980? Os computadores passaram a ser menores, mais confiáveis. O fato do computador ser menor não quer dizer que eu vou poder carregá-lo dentro de uma mochila, dentro de uma pasta, colocá-lo em cima de uma mesa, e sim que ele vai gastar menos energia, né? Ele vai dissipar menos calor, logo eu vou economizar na parte de ar-condicionado. Até hoje, a parte de climatização em data center é muito complicado isso, porque quanto mais máquinas eu coloco juntas, mais dissipação eu tenho e mais eu preciso de ar-condicionado, porque essas máquinas, esses processadores, eles são muito sensíveis a temperaturas altas. Muito bem, com isso eu ganho maior velocidade de operação, né, porque a máquina fica mais confiável, eu começo a ter maior velocidade, eu começo a ter custos muito mais baixos que as máquinas de gerações anteriores. E também eu começo a usar um dispositivo chamado de discos magnéticos para armazenamento, o que permite que eu tenha acesso direto a arquivos muito grandes. O disquete, né? Nessa época, já no final de 70, início de 80, aparecem os disquetes. Aí, depois nós vamos ver isso nos dispositivos de entrada e saída. Eu tinha disquete de 5 1/4, de 3 1/8, ia depender da máquina que eu estava usando. Nessa época também surge um carinha chamado IBM 360, que ele começou a introduzir um conceito de família de computadores, isto é, eu tinha de computadores em série, né? Onde eu poderia, não em série, não é bem o conceito de família, não é um conceito em série, e sim um conceito em que eu consigo, com máquinas, eu compro uma máquina hoje, essa máquina é da família 360, eu compro uma daqui a 2 anos, 3 anos,
que é compatível com ela, então é fácil de eu migrar os sistemas que eu tenho numa máquina para outra. E com isso eu consigo começar a fazer trocas de computadores mais potentes. Essa estratégia ela faz com que a IBM se posicionasse nesse período como a grande líder de mercado, recebendo inclusive o nome da Big Blue, né? Big Blue era chamada a IBM nessa época. Para vocês terem uma ideia, os computadores já conseguiam, nessa época, realizar mais de 2 milhões de adições por segundo e 500 mil multiplicações. Outra coisa que é introduzida pela classe de computadores 360 é o conceito de multiplicação. O que é isso? Eu tenho vários programas residentes na memória da máquina. Ainda, com máquina de terceira geração, começam a surgir os grandes nomes da computação mundial. Entre eles, o Stephen Wozniak e o Steve Jobs, que em 1976 eles montam uma pequena empresa chamada Apple. A maioria de vocês devem saber que essa empresa hoje é uma das maiores empresas do mundo em computação, seja em smartphones, ou em tablets, ou em ultrabooks, né? E tudo isso começou numa garagem do fundo de quintal. O Apple I, né, onde foi o primeiro computador que eles fizeram, depois de um ano, com outro projeto bem melhor, mais novo, surge o Apple II, e aí surge o primeiro computador, microcomputador, né, ou computador pessoal, com o maior sucesso comercial. Ainda nós estamos dentro da década de 90, de 80 para cá, até hoje, surgiram as máquinas que a gente chama de quarta geração. Como é que isso aí começou? Começou lá no final da década de 70 com uma tecnologia chamada tecnologia de alta escala de integração. Integração do que a gente está falando, né? A gente está falando de integração de transistor dentro de uma única pastilha de silício, um chip. Então, lembram, lá eu tinha 1000 transistores. Aqui eu já tenho, na SMAL, né? Eu teria algo em torno de 1000 transistores. Na LSI, que é o Large Scale of Integration, eu posso combinar até 65 mil componentes em uma única pastilhazinha, num único chipzinho. Com isso, obviamente, quanto mais componentes eu tenho dentro de um chip, o que eu ganho? Eu ganho em poder de processamento, né? Já nos anos 80, o número de transistores começa a ser integrado numa única pastilha, e com isso atingiu a faixa dos milhares e logo depois dos milhões. Logo em seguida tem o surgimento de computadores cada vez menores, mais velozes e mais poderosos do que das gerações anteriores. E se a gente for pensar, né, isso aí foi cada vez mais evoluindo. A evolução da computação é uma coisa maluca. Nós vimos falando lá em nada acontecia em 10 anos, agora em 10 anos surgem tecnologias cada vez mais avançadas que fazem com que os computadores eles
tripliquem as suas velocidades e as suas capacidades de processamento, obviamente. Então, na segunda metade da década de 90, foi trocado, né? Foi inventado, passou do LSI, que era o Large, né? Para o Very Large Scale of Integration, né? Que é o quê? Cada vez mais no mesmo espaço ou até num espaço menor, eu coloco mais componentes dentro de um mesmo chip. Com isso, as máquinas têm como característica a existência de uma única CPU que executa o processamento. Mas, com o crescimento e a diminuição dessas CPUs, começaram a acontecer multi-CPUs dentro da mesma máquina. Né? E o grande lance, os preços começam a baixar e as pessoas começam a adquirir cada vez mais o próprio computador. E aí, como ganhou a popularidade, né, eles começam a ser utilizados para tarefas totalmente distintas dos computadores de grande porte. Né? Os microcomputadores ou os computadores pessoais faziam tarefas específicas, né, para pessoas normais, o computador menor, o pessoal, ele começa a ser usado como um eletrodoméstico, enquanto que os grandes computadores continuam fazendo cálculos cada vez maiores. Né? Já a partir dos anos 80, aparece uma empresa chamada Intel, que hoje é uma das grandes, uns grandes players do mercado, a Intel. A Intel trabalha com não só, mas a grande vertente, né, as grandes vedetes de vendas dessa empresa são os processadores. E eles começam a desenvolver os microprocessadores. O Intel 4004 tinha 4 bits e um circuito integrado com 2.250 transistores. Só esse carinha aí já equivalia ao ENIAC, onde o ENIAC, todo mundo sabe, que era uma máquina que tinha quase 1 milhão de válvulas e ocupava um andar inteiro. E aí nós estamos falando no microprocessador que cabia em cima de uma mesa. Né? Então, o primeiro microcomputador da história foi o Altair 8800. Ele usava um chip Intel 8088, que hoje em dia, essas nomenclaturas da Intel, que é o x86, né, e assim por diante, ela tornou-se, na época, um padrão mundial. Sempre que eu ia comprar um computador, eu perguntava se ele usava um processador Intel. Então era o grande vedete. Né? Muito bem. Ainda, né, na década de 80, paralelo a tudo isso que eu estava falando, a IBM, para não perder, né, o cavalo da história, por assim dizer, entra no mercado de microcomputadores, né, dizendo o seu presidente, que na época achava que ninguém ia usar, e aí ele começa a introduzir o chamado PC de Personal Computer. Né? Então, ele tinha 16 bits, usava um processador 8088 e que se tornou, em pouco tempo, a grande referência de compra de computadores. Já em 83, entra no mercado o Apple III com um computador chamado Lisa. E o famoso Macintosh, com tecnologia de 32 bits, aparece
em 1984. Então, os primeiros modelos do personal computer, ou do PC, como a gente chama, né, ele possuía 5 slots, dos quais 2 eram ocupados para a configuração mínima, isto é, um para o controlador de disco flexível, que era o disquete, né? Era uma controladora para fazer com que o disquete funcionava, e outro para que a placa de vídeo, isto é, para o monitor, e a impressora funcionasse. Lembre-se que nessa época aqui ainda existia computadores com telas CRT, que quer dizer o quê? Cathodic Ray Tube, né? Ou tubo de raio catódico, que eram aquelas televisões antigas, né? Televisão de tubo. Então, notem que o processador, a controladora de vídeo não era muito exigido. Os jogos eram em 2D, planos, como a gente dizia, sem nenhum tipo de caracterização de designer gráfico, nada. Então eu precisava de muito pouco processamento para essa época. Logo, a memória era muito baixa. Notem que na configuração típica, o que eu tinha? De 256 a 640K de memória. Hoje, para vocês terem uma ideia, o cartão SD que a maioria tem nos seus computadores, nos seus smartphones, é de 8 GB, né? Que isso aí faz 7 vezes, 8 vezes praticamente, 1000 vezes essa memória que tinha aí. Depois eu tinha 2 unidades flexíveis, isto é, de disco flexível, 2 disquetes no mesmo, porque eu não tinha disco rígido nessa época, não existia disco rígido. Um controlador de vídeo gráfico, que era uma coisinha, o monitor era monocromático, como eu disse para vocês, e uma interface serial ou paralela para a impressora. Lembre-se que nessa época também as impressoras nós chamávamos de impressoras de agulha, cabeça com agulhas, 9 agulhas ou 24 agulhas. Não existia jato de tinta, não existia laser, não existia cera, nada disso de impressora. A impressora era papel ou melhor, era um cabeçote com papel, carbonado papel, e era por impacto, né? E o clock, isto é, o relógio interno para processamento dessa máquina era 4,77 MHz. Isso aí, hoje em dia, não rodaria o sistema operacional que vocês têm na máquina de vocês de jeito nenhum. Logo depois, esses PCs começaram a crescer, obviamente, né? Eu digo crescer de processamento, porque no tamanho eles começam a diminuir sempre, né? Então, veio o primeiro PXXT, onde ele, lembra, o primeiro lá, ele possuía 2 slots. Agora, ele já possui 8 slots. 2 ou 3 na configuração inicial, isto é, controladora de vídeo, mais 1 ou 2 placa para controlar disco flexível e Winchester. O que é isso? Surge nesta época os primeiros discos rígidos, os primeiros disquinhos internos rígidos, porque até aí, pessoal, antes do XT, era tudo disquete. Para instalar um sistema, não se instalava, se rodava dentro do disquete, porque a memória era pequena, a máquina era pequena, não se tinha como fazer isso. Ainda aí eu tenho, notem só, né? Continuei lá, a memória cresceu um pouquinho, passou a ser 512K ou até 768, não chega a 1 mega isso, né? O drive é de 360 e o Winchester, agora as coisas já começam a ser instaladas no computador, a ficar dentro do computador. Eu tinha de 10, 20 ou 30 megabytes. Para vocês terem uma ideia, hoje
o menor pendrive que vocês compram na rua, que a gente compra na rua, é de 4 GB. Menor que tem por aí. Então, é uma evolução tremenda, porque esse Winchester aí não era nada, não era absolutamente nada. Já começam a surgir as placas de vídeo gráfico, porque os jogos já começam a exigir mais processamento dessas placas. O próprio sistema operacional, que é o Windows, né? Ele começa, antes era o DOS, não tinha nada gráfico, nessa época aí já surgia o Windows NT, onde esse Windows ele já exigia um processamento gráfico um pouco maior. Então, o monitor monocromático e interface paralela ou serial. E o clock já passa de 8, 10 ou até 12 MHz. O que acontece com isso? As máquinas vão ficando cada vez mais rápidas. Logo em seguida, dos XT, né, apareceu o XT286, que é o quê? Que é um modelo intermediário entre o XT e o AT, que o AT era uma máquina mais poderosa, né? Então, já usa um processador Intel que nós chamávamos de 80286, que é o famoso x86 que se vê até hoje. Hoje, pessoal, em fornos de micro-ondas, eu tenho um XT lá, um x86. Nos carros, a parte de computador de bordo e tudo mais, no início, quando começou a vir tecnologia embarcada para os carros, essa tecnologia vinha com x286, com x86 nele. Porque ele era 3 vezes mais rápido, o AT era 3 vezes mais rápido que o XT, e executava várias tarefas ao mesmo tempo. O XT, ele é um monotask, né? Isto é, ele executava uma tarefa de cada vez, e o XT agora passa a ser multitask, isto é, ele dá a impressão, nós vamos ver isso mais adiante quando falarmos em processamento, ele dá a impressão de que está executando várias tarefas ao mesmo tempo, tá? Mas existe uma interrupção bem pequenininha entre elas. Muito bem. Então, quais são os principais, né, modelos que tem nessa época? O PCAT, usando um microprocessador Intel, um 286, de 32 bits. Ele tem uma capacidade maior de processamento e a memória chega até 4 megabytes. Nota, eu já passei de K para mega, isto é, já aumentou 1000, né? Eu tenho K, logo em seguida eu tenho mega. Nós vamos ver isso quando a gente trabalhar lá em sistemas de numeração. Mas só para vocês saberem, 4 mega, lá eu tinha 360K, eu tenho aí 4 mega, 1000 ou mais, né? Então, a configuração típica desta máquina era 1 mega de RAM, que já era bem alta. Eu tinha um drive de 5 1/4, que já era um drive bem menor do que o 3 1/8. O Winchester era de 20 ou 30 megabytes, com velocidade de acesso. Eu já tinha interfaces paralelas e seriais através do RS232, que é uma interface onde eu ligo as impressoras, onde eu começo a ligar mouse, câmeras de vídeo não, que ainda na época não se usava muito, mas scanners também eram usados nessas interfaces. O controlador de vídeo e o monitor monocromático, e a velocidade do processamento alcançava até 20 MHz. O que representa 20 MHz? São 20.000 oscilações por segundo, né? Esse AT ele era muito legal
velocidade de processamento, né? Porque ele era 3 vezes maior do que o seu irmão anterior. Logo depois, aparece no mercado um cara chamado PC386. Por quê? Ele é o mesmo AT, só que mudou o microprocessador. O microprocessador antes era o 286 e ele passa a ser o 386. Ele adquire uma grande velocidade de processamento, na época, obviamente, hoje ele seria uma carroça, né? Ele é apto a multitarefa em 32 bits, isto é, o tamanho da escrita, né, na memória, e no 386 é que a galera começou a jogar direto e, por sua vez, começou a popularizar a computação pessoal. Isto é, o pessoal fazia questão de ter essas máquinas em casa por causa de jogos. Porque nessa época aí, pelo menos no Brasil, a internet era incipiente. Ela estava relegada a ambientes estudantis, de universidades e tudo mais. Tá? Em campos de universidade, em empresas. Em casa não se falava em internet. Falava-se em BBS, essas coisas assim, mas era via linha de escada e extremamente lento. Depois, já né, logo em seguida, surge o 486, obviamente com processador que tem um coprocessador aritmético embutido, e ele consegue ter mais de 1,2 milhões dentro de um chip. E em 93 chega o famoso Pentium, né, que a gente chamava, que era o Pentium 3. E ele possuía 9 milhões de transmissores dentro de um chip só. Né? E com isso, essa máquina começou a substituir, obviamente, né, pessoal, eu estou falando só em hardware, mas concomitantemente com a evolução das máquinas, do hardware das máquinas, houve a evolução dos softwares, porque senão as coisas não teriam muito motivo de sê-lo, né? Mas o software evoluiu muito, muito, muito mesmo. Tá? E então começa a ser comum as pessoas, no início era bem caro ainda, né? Começa a ser comum as pessoas terem computadores em casa e os computadores começam, nas empresas já, os microcomputadores, a substituir máquinas de calcular e máquinas de datilografia, que na época era muito comum. Claro, nessa época já existiam máquinas de datilografia elétricas e coisa e tal, mas os computadores começaram a substituir, né, isso aí. Outra coisa que começava a surgir, né, a nível de hardware nessas máquinas é a possibilidade de estimular 2 processadores. Né? Eu começo a paralelizar o computador, né, que isso só era possível antes em fazer em supercomputadores, isto é, em máquinas de grande porte. E agora, já em 93, isso começa a passar para computadores de pequeno porte.